Irmãos, eu quero falar hoje sobre o cuidado que Deus tem de nós, e o tema da mensagem é: Deus cuida de você. Amém? Deus cuida de você. Glória a Deus. E eu quero ler o texto aqui do livro de Salmos, o Salmo de número 23, o versículo 1. Na verdade, de toda a Bíblia Sagrada, eu creio que o Salmo de número 23 é o salmo mais lido, é o salmo que se pronuncia mais, que se fala mais, é o salmo mais guardado no coração das pessoas, e é um salmo onde as pessoas depositam fé e confiança na pessoa que inspirou o salmista Davi a escrever esse salmo. As pessoas memorizam demais esse salmo, né? E glória a Deus. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu tenho dito aos irmãos que existem vários nomes. Irmã Tata, obrigado. Deus abençoe. Está aqui o kit, aqui, ó, são 10 fraconetes, né? Depois, antes de encerrar o culto, nós vamos entregar para você que não pegou ainda, em nome de Jesus. Está aqui. Então Deus, Ele é Jeová Jiré, Ele é Jeová Rafá. Os adjetivos que estão no nome dEle, que complementam o nome dEle, falam de momentos em que nós estamos necessitados. Ele se apresenta como aquela pessoa que pode resolver, que pode solucionar, e para cada momento Ele tem um nome específico. Se você está com alguma necessidade financeira, Ele se apresenta para você como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Se você está enfermo, está doente, Ele se apresenta para você como o Deus que cura, Jeová Rafá, o Deus que cura. E assim, consequentemente, existem muitos nomes dele, e esses nomes estão relacionados a uma necessidade que nós temos. E nem todos nós temos as mesmas necessidades idênticas no mesmo tempo. Eu posso ter uma necessidade totalmente diferente da sua. Então o Senhor se apresenta a mim na palavra dele, especificamente segundo a necessidade que eu estou tendo, e Ele se apresenta para você especificamente segundo aquela necessidade que você está tendo naquele momento e naquela hora. E o Salmo de número 23 é um salmo abrangente. Ele é abrangente porque ele fala que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Quer dizer, aquilo que está me faltando hoje, que pode não estar faltando para você, mas aquela outra coisa que você está tendo necessidade e eu não estou tendo hoje. Então o Senhor se apresenta a cada um de nós como o nosso pastor que cuidará de nós e que tomará conta da nossa vida. Deus, Ele cuida de nós. E eu quero citar aqui para os irmãos 7 versículos da Bíblia Sagrada, onde há essa manifestação do cuidado de Deus para com a nossa vida. Irmão, eu tenho os 2 filhos, nós apresentamos aqui na igreja os 2, eu batizei os 2, eu fiz o casamento dos 2, né? E Deus me deu a graça de cuidar dos meus filhos, porque eu tenho essa responsabilidade, eu os coloquei no mundo. Consequentemente, pesa a minha responsabilidade de cuidar de cada um deles. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor,
Ele também se responsabiliza de cuidar da nossa vida, de zelar pela nossa vida, de proteger a nossa vida, de ser aquele pastor que cuidará de cada detalhe da nossa existência, da nossa vida. De cada necessidade, Ele vai se apresentar para cuidar. E o primeiro versículo que eu quero ler é o cuidado geral de Deus. O que é o cuidado geral de Deus? No Salmo, antes disso, a gente anda por estradas, por locais, e as estações, elas vão se mudando logicamente, e a mudança das estações afeta a natureza, né? Nós temos um período de seca muito grande aí, e você olha o campo, os campos estão todos secos, seco. Consequentemente, a seca traz um certo prejuízo, um prejuízo grande, um prejuízo enorme. E muitas das criaturas de Deus, elas são prejudicadas. Mas olha, amado, agora quando começa a chover, tudo fica mais alegre. A água traz vida, os pastos ficam verdejantes, os animais se alimentam melhor, o gado produz, melhora a qualidade do gado, a carne, né? Engorda-se o gado, produz mais leite. E olha o que a Bíblia fala a respeito disso no Salmo 104, versículo 14 e 15, diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o seu alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então Deus tem um cuidado especial com toda a sua criação, com toda a criação. E Ele criou tudo de conformidade para trazer o sustento certo para as suas criaturas. Além de Criador, Deus é preservador de todas as coisas. Ele continua estimando a criação com bondade e misericórdia. Ele conhece e zela por todas as criaturas. No Salmo 145, versículo 9, diz assim: o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Toda a criação. Deus, Ele cuida de cada um. Irmão, eu li um artigo, certa ocasião, aonde a pessoa dizia assim, que o homem mais rico existente na terra hoje, com toda a fortuna que ele tem, se ele fosse comprar um dia de alimento para alimentar todas as criaturas de Deus, todos os animais, ele não teria condições, o dinheiro dele não bastaria. Mas Deus cuida de cada um. Deus cuida de cada um. Amém? Então, Deus cuida, e essa palavra aqui é uma palavra abrangente, é uma palavra de Deus trazendo uma bênção, uma bênção sem condição alguma, uma bênção incondicional. Deus não abençoa aquele porque é melhor do que aquele, ou abençoa aquele porque é melhor do que aquele. Deus, Ele supre a necessidade de todas as pessoas, de todas a forma humana, quanto a animais também, e aves também, enfim. Deus, irmão, Ele está no controle de todas as coisas. No capítulo 10, versículo 30 e 31 de Mateus, nosso Senhor, Ele está falando com os seus discípulos, e Ele diz assim para os seus discípulos: até os cabelos da sua cabeça, ou até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. O Senhor está falando com seus discípulos, está dizendo para eles, porque existe certa situação na nossa vida que nos traz medo. Existe momento na nossa vida que nos traz e gera grande insegurança na nossa alma. E isso o Senhor estava sentindo na vida dos seus discípulos. E isso, amado irmão, o Senhor sente na vida de cada um de nós. Tem situações que nós vivemos, que nós enfrentamos,
que nos traz medo. E às vezes as situações elas geram insegurança com respeito ao amanhã. Mas o Senhor diz assim para nós: olha, você não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Ele sabe quanto você perdeu hoje. Ele sabe quanto cresceu hoje. Ele sabe tudo, irmão. Isso quer dizer que Ele cuida dos menores detalhes da nossa vida. Todos os detalhes da nossa vida, Deus se preocupa e Deus cuida. Então, Ele está dizendo isso, mostrando para nós que Ele, Deus, exerce a supervisão de todo o universo. Mas não somente isso, Ele governa e preserva todas as coisas. Por isso, saiba que você tem um propósito especial de Deus. Saiba que você tem um propósito especial e Deus cuidará da sua vida até que se cumpra todos os planos que Ele tem para você. Nunca se esqueça, você foi feito para glorificar a Deus. Se você foi feito para glorificar a Deus, Deus cuidará da sua vida, porque cuidando da sua vida, Ele estará sendo glorificado. Amém? Ele estará sendo glorificado. Em especial agora, Deus cuida de quem o ama. No Salmo de número 145, versículo 18 e 20, está escrito assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Deixa essa coisa de ímpio de lado. O Senhor cuida de todos aqueles que o amam, irmão. Deus sustenta todo o universo, mas tem um cuidado especial pelo seu povo em todo o mundo. Ele pode livrar do perigo aqueles que confiam verdadeiramente no seu amor e graça. Amado, certa ocasião, Elias, ele sentiu algo de Deus, e no ele sentir isso de Deus, Deus falou com ele, deu a ele o entendimento de que ele deveria falar com o rei Acabe, o rei de Israel, porque esse rei Acabe, ele havia se levantado contra Deus, e ele havia feito coisas totalmente contrárias à vontade de Deus e à palavra de Deus, totalmente contrária. Então Deus mandou Elias falar para ele que a partir daquele momento nenhuma gota de chuva cairia dos céus, até que Elias falasse novamente que iria cair. Quando ele fez isso, meus irmãos, veio uma seca muito grande, não choveu mais, veio uma seca muito grande. As pessoas começaram a passar dificuldade e necessidade, e isso era consequência de uma desobediência para com Deus. Irmão, Deus manda em tudo, Deus comanda tudo, Deus está acima de tudo, Deus está acima de todo. Ele tem a chave na mão dele de todas as coisas, de todas as coisas. Pobre, cego e nu, miserável é o homem que tenta se levantar contra Deus ou tenta ocupar o lugar de Deus. Mas vejam bem, quando as pessoas começaram a passar dificuldade, o profeta Elias também foi atingido por isso. Deus disse para ele: Elias, eu quero que você vá até a tal lugar. E Elias foi, e Elias recebeu uma palavra de Deus, irmãos. Disse assim, que vai lá, acampe junto ao ribeiro que lá tem, o rio que lá tem, porque eu ordenei, olha só, eu ordenei que os corvos levem para você pão
e carne de manhã e à tarde. Irmão, corvo é uma ave asiática, não é o urubu que nós temos aqui, não tem nada a ver, né? Às vezes a gente chama o urubu de corvo e está totalmente errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O corvo é uma ave asiática e o Senhor ordenou, olha aqui que coisa, irmão, o Senhor ordenou ao corvo que levasse pão e carne de manhã e à tarde para o profeta, para que o profeta pudesse comer e se alimentar e se manter. Irmão, em meio a toda a crise, Deus cuida do seu povo de maneira especial. Em toda e qualquer situação, Deus, Ele cuida do povo dele de maneira especial. Em toda circunstância da vida, Deus, Ele continua cuidando do povo dele de maneira especial. Ele continua, irmão. E sabe, amado, eu fiquei aqui com a minha mente, fiquei pensando, falei, meu Deus, aonde é que o corvo arrumava carne? Aonde é que ele arrumava pão para levar para o profeta? Aonde? Que lugar, que local? Irmão, se Deus ordenou o corvo para fazer isso, era o próprio Deus que estava providenciando a carne e o pão. Assim como Ele providenciou o pão que caía dos céus, lá quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, toda manhã vinha pão do céu, pão fresco, e a ordem era, não guardem o pão para o dia de amanhã, comam porque é a porção diária, porque todas as manhãs o padeiro celestial, na sua padaria celestial, estará fazendo um pão celestial para dar para o povo dele, para sustentar o povo dele no meio do deserto, onde não havia condição alguma de adquirir nada e fazer nada. Deus, Ele cuida de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje. Irmão, se Deus não cuidasse assim de nós, não teria por que nós crermos nele. Não seria Deus. Se Ele não zelasse assim de nós, não teria por que crer. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, não tem nada difícil, nada impossível, nada, absolutamente nada. Em meio às crises, Deus continua cuidando do seu povo, Deus continua guardando o seu povo, Deus continua protegendo o seu povo, Deus continua sustentando o seu povo, Deus continua dando força para o seu povo, Deus, Ele continua junto com o seu povo, e essa é a diferença. Essa é a diferença, Deus junto dos seus, Deus junto com o seu povo. Amém? Glória a Deus. E ele comeu, irmão, carne todas as manhãs, carne e pão, de manhã e à noite, e à tardezinha. O corvo vinha lá e trazia para ele a porção diária. E como eu estava falando para vocês, quando Deus mandava o pão lá no deserto para o povo comer, Deus dizia para ele, não adianta vocês guardarem não. E muitos que guardavam no outro dia estava tudo embolorado. Por quê? Porque Deus dava o pão fresquinho, quentinho, na parte da manhã, para eles tomarem o café da manhã. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele cuida dos seus temores também. Em Lucas capítulo de número 12, versículo 32, está escrito assim, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. A confiança total e sincera nos cuidados de Deus é uma das características dos filhos do Senhor. Como bom pastor, Ele cuida de todas as suas ovelhas. Nada que você realmente precise vai lhe faltar. Com isso em mente, não temas as dificuldades que possam surgir. Irmão, Deus é fantástico, irmão. Deus é fantástico, Deus é fantástico. E nós estamos aprendendo a cada dia com Deus. A cada dia nós aprendemos com Deus.
Não pense você que o Senhor não vai permitir que você enfrente algumas situações difíceis, alguma situação. Ele vai permitir, porque vai ser nesta hora que você vai ter uma experiência gloriosa com a pessoa dele. Vai ser na hora da sua necessidade que ele vai se manifestar como o pastor que supre todas as necessidades. Ele está falando aqui, falando para os seus discípulos que eles não deviam ter medo de absolutamente nada, 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 nada. Não se preocupe com amanhã. Olha aqui, olha os lírios, veja os lírios. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem Salomão. Deus, Ele cuida de você, amado. Deus, Ele cuida de você. Ele te sustenta e Ele te protege. No Salmo 139, versículo 5, diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Deus preserva e governa todas as coisas. Ele nos cerca com a sua divina proteção e amor. Deus é o Pai que protege todos os nossos dias. Você, como pai, tudo que está ao teu alcance para ajudar, para abençoar o teu filho, você não faz? Você, como pai, toda a dificuldade que você vê o teu filho passando, e você com a experiência que você tem, você tendo a vivência, você o ensina, e se você tiver, você vai suprir todas as condições, todas as necessidades que ele tem, todas elas. Você é um pai protetor e você vai fazer isso. Tudo que estiver ao teu alcance, além do teu alcance possível, você vai fazer para ver o bem-estar dos teus filhos. Não é assim? É assim. Por que Deus seria diferente conosco? Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: olha, vocês homens, mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Amém? Glória a Deus. Então Deus está cercando a tua vida com as benevolências dEle, com a bondade dEle e com o suprir. Deus consola em meio à dor. Mateus 5,9, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Na noite escura da alma, saiba que Deus não despreza as lágrimas daqueles que sofrem. Ele consola o coração ferido que se volta para Ele, em oração e em clamor. Como um filho pequeno busca consolo nos braços dos pais, segure firme nas mãos do Pai Celestial, porque Ele continua cuidando de você. Deus está presente. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenhas medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vou ler novamente um versículo maravilhoso. Por isso não temas, pois estou com você, diz o Senhor. Não tenhas medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando de você, irmão. Lembre-se que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Deus cuida de você.